Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado aí pela presença. Hoje, a ilustre, né, presença também, a visita da professora Luciana, seja bem-vinda. Imagino que logo, logo também, quando ela ter aí a dimensão da facilidade, que é esse encaminhamento por aqui, vocês também, né, vão ter aí a participação de outros colegas, além da química, nos temas a serem estudados ao longo desse período que nós vamos continuar remotamente. Para quem esteve na segunda-feira, vai lembrar que a gente fez um pano de fundo, na verdade, para esse tema revisional. Para quem não esteve, né, nos últimos dias, só para entender, a gente vem falando aí de globalização, capitalismo, nova ordem mundial. Antes, até para entender, porque deve estar vazando um barulho de sirene, isso faz parte, né, do processo da escola em casa. Você aí no seu conforto, eu aqui também na minha casa, então de vez em quando vai ter um miado, um latido, né, alguém gritando. O carro da pamonha, que mais ou menos nesse horário todos os dias passam aqui na minha rua, prometendo mundos e fundos, promoção. Eu não tenho nem tempo de sair lá, mas enfim, se você ouvir aqui, entenda, né, tenha paciência, faz parte do processo, né? Não vamos impedir aí o deslocamento de um e outro. E a gente toca o barco, não fica desatento ou prestando atenção, porque logo, logo o carrinho da pamonha passa aí na tua casa também, tá bem? Bom, mas voltando. Então, para quem não esteve, nós, né, conversamos aí nos últimos dias a partir da nova ordem mundial, passamos pela globalização, características do capitalismo, fases do capitalismo, e a revisão para hoje é socialismo. Não representa nenhuma novidade a vocês, e também aqui não existe, pelo menos da minha parte, nenhuma pretensão de colocar, né, um conjunto histórico de abordagem sobre esse tema. Vale lembrar que o estudo desses tópicos, eles também estão presentes na sociologia, eles também aparecem em história, e para nós, na geografia, a intenção é compreender a relação homem, sociedade, natureza, compreender as interações e transformações no cenário mundial e, por que não, compreender também, né, todas as confusões, se é que podemos chamar desta maneira, né, no qual estamos acompanhando. Lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma intervenção, né, o ideal é que você abra o seu microfone, só falar Aldo, eu interrompo aqui e você faz a sua pergunta, faz o seu questionamento, tá certo? E eu estou dizendo isso porque quando eu começar aqui, então, a projeção, avançar com a tela, possivelmente vocês, eu não acabo não acompanhando o chat, tá bem? Então, vamos lá, né? Então, dando sequência e prometendo que hoje a gente avance aí não muito mais do que os costumeiros 20 minutos, tá? Aproveitando que a colega Luciana está aí, né, nós temos essa tela que eu usei como padrão para definir, na verdade, alguns critérios de postura, lembrando que, mesmo sendo num ambiente virtual, trata-se de um espaço formal de sala de aula, então, no mínimo, né, a gentileza da linguagem, né, manter aí também a câmera e o vídeo desligado, até para que a qualidade da informação, a qualidade aqui dessa nossa aula remota, ela possa ser um pouco melhor. Claro que necessitando de alguma pergunta, né, não se acanhe, abra o microfone, não precisa abrir o vídeo, eu acho bacana, mas se não for o caso, né, abra aí o seu microfone, faz a devida pergunta e a gente vai conversando, tá certo? Então, lembre-se que esta aula fica gravada, eu disponibilizo lá no Google Classroom, claro, também, né, fica lá disponível para qualquer visita a qualquer momento no meu canal no YouTube, dá uma força lá, né, me seguindo, quem sabe eu vire aí um youtuber formado no futuro, você vai poder dizer que ajudou. Então é só fazer lá a sua inscrição, tá bom? Então quem já visitou, chama-se lá na casa do Aldo, essas coisas criativas que eu consigo fazer. Então, enfim, tá aí, tema de hoje, o socialismo, né? Diferente do que se acredita como simbologia, né, da foice, do martelo, na verdade, esta simbologia, ela representa uma etapa posterior ao socialismo, que a gente chama de comunismo. O socialismo tem como representatividade alguns elementos específicos, né, entre eles uma rosa, entre eles o punho cerrado, fechado. Na realidade, para que a gente converse sobre essa perspectiva socialista, preciso entender que no cenário mundo, século XXI, nesse momento que nós vivemos, nós temos dois modelos de organização econômica no mundo. O
capitalismo, que ninguém escreveu, ninguém pensou, ele existe, ele é a nossa realidade, vivemos dentro de uma estrutura capitalista, pautada ali naquilo que a gente já conversou, né, onde se mantém uma relação de trabalho, onde esse trabalho não é exatamente remunerado de acordo com o seu tempo de trabalho desenvolvido, parte do seu trabalho não pago vai virar, né, o lucro do dono ou dos donos do meio de produção em qualquer lugar que você esteja servindo, seja na iniciativa privada, seja na estrutura pública como nós estamos aqui. Esse valor que você não recebe, na lógica e no pensamento progressista, nós chamamos de mais-valia, um termo, na verdade, muito popularizado pelo senhor Karl Marx, né, um dos pais da sociologia, e um grande protagonista, né, nas ideias, né, na perspectiva pós-socialismo, que é o comunismo. Então, no mundo de hoje, o capitalismo predomina, mundo globalizado, interligado, velocidade nas informações, sociedade de consumo, grandes empresas patrocinando grandes eventos, de modo que a gente viva num grande padrão mundial, né, de marcas. Quando aparece lá no jogo da Copa do Mundo a propaganda Adidas, não há ninguém no planeta que não saiba que a Adidas venda material esportivo, por exemplo. Quando aparecer Hyundai, não vai existir ninguém que seja telespectador daquela partida que não saiba que trata-se de uma marca de veículos. Então, a intenção do mundo global, né, e a gente fez uma aula sobre isso, é manter relações comerciais numa dinâmica de mundo que ele não diminuiu de tamanho fisicamente, mas diminui de tamanho em relação, ou nas relações entre o comércio e o mundo. Na perspectiva socialista, ainda lá no século XVIII, quando ela começa a se antepor à perspectiva capitalista, a lógica é diminuir, ou pelo menos lutar, contra as grandes diferenças sociais. É óbvio que vai existir uma infinidade de interpretações, especialmente num momento como esse, eu falava outro, né, na segunda-feira, é uma missão muito inglória ter esse tema no nosso conteúdo, porque vivemos um instante de polarização, e dentro da polarização forma-se juízos de valor, e muitas vezes não entendendo, não lendo ou não querendo ouvir, a gente tende, né, a concordar mais com um espaço ou com outro, com uma dinâmica ou outra, com um tema ou outro, e não estar atento que todos os cenários, em qualquer um deles, né, vai existir elementos e aspectos positivos, elementos e aspectos negativos. A lógica capitalista, que vive fases desde lá das grandes navegações, vai ter o seu grande momento de mudança na Revolução Industrial, no final do século XVIII, o aparecimento da miséria, né, da pobreza espalhada pelo espaço territorial da Europa, faz com que muitos estudiosos, muitos filósofos da época, esmiuçem bastante esse cenário capitalista e comecem a teorizar, a escrever. Importante dizer que a primeira vez que o termo socialismo aparece no mundo ainda no século XVI, né, lá por volta de 1530, ou seja, o Brasil tinha 30 anos, curiosamente ainda não tinha sido ocupado efetivamente pelos portugueses. Os portugueses chegam aqui em 1500, mas só vão tomar posse dessa estrutura 33 anos depois. Então, se o livro que aparece o termo pela primeira vez, socialismo, é de 1530, então ainda faltavam 3 anos para os portugueses resolverem ocupar aqui a partir das capitanias hereditárias. Nessa palavra socialismo, né, igualdade social, há um trecho que diz assim: o mal do mundo é a propriedade privada. Se a gente pensar na perspectiva capitalista, o que nos diferencia é exatamente o nosso poder de compra, nosso poder, né, de consumo. Então, o que faz que a gente indique quem seja mais rico ou menos rico, quem tenha grana ou quem seja professor de geografia. Então, a gente tem, né, esse balizamento de desigualdades dentro do cenário capitalista, e aí aparece um olhar dizendo: não, nós poderíamos viver de maneira mais simples, sem tanto consumo e com mais justiça. Em cima destes termos, claro que vão aparecer oposições ferrenhas de quem quer se manter poderoso e, ao mesmo tempo, vai aparecer interessados num discurso de igualdade que vão se apropriar desse discurso e convencer um bom número de indivíduos, mas que, por sua vez, também querem poder, dinheiro, riqueza, como a gente sabe aí, né? Então, partindo dessa perspectiva, né, a lógica do socialismo ganha, na verdade, um impulso com trabalhadores no século XVIII, pós-revolução industrial, dentro das fábricas,
essa força operária, né, que a gente vai chamar de classe proletariada. O que é a classe proletariada? O indivíduo assalariado, o salário que paga o sustento da sua prole, dos seus filhos, né? Então, a classe proletariada, ela começa a se levantar. Então, no balcão mesmo ali das fábricas, eram panfletos, né, dizendo, vamos unir, né, vamos nos unir, vamos trabalhar, queremos que o patrão pague salários mais justos, queremos um conjunto de horas de trabalho um pouco menor, queremos aí alguns direitos que nos garanta, né, sobrevivência pós o período de trabalho, e aí pensando em aposentadoria. Então, esse conjunto de fatores começa a fazer parte do discurso de uma parcela expressiva da sociedade, que não eram os burgueses, não eram os donos dos meios de produção, não eram os ricos, eram sim os proletariados, os trabalhadores, gente comum, como nós aqui, no caso, gente comum das fábricas, né? Acho que o bicho está pegando aqui na quadra 2, tá? Helicóptero, é tiro, bombeiro, não, enfim, né? É uma ilustração. Tomara que não seja eu falando de socialismo aqui, e o governo descobriu e vai vir cortar a luz aqui de casa. Tomara que não seja, né? Para com essas perseguições. Bom, então, gente, é, começa lá nas fábricas, essa panfletagem, mas ela não ganha uma dimensão, não ganha aí uma popularidade tão expressiva, apesar de muitos adeptos de luta contra o sistema, contra as maldades. Nessa lógica de estar ou correr contra o sistema, vamos ter o destaque para dois indivíduos, né, que entram para a história, né, por teorizar, por escrever, por pensar o mundo, e pensar, na verdade, contrário à lógica capitalista. Um desses indivíduos é esse tiozinho aqui, né, dá para ver aí o rabisco, né, barbudinho e tal, né, cara de bonzinho, chamado Karl Marx, alemão, né, de uma família afortunada, se debruça, né, sobre o embasamento capitalista, e junto com um outro amigo, né, o Friedrich Engels, também, né, alemãozinho, está aqui, ó, também com uma certa dificuldade de usar lâminas de barbear, né, então barbudinho, e os dois travaram, então, um intenso debate, né, em busca de justiça social. Então, essas ideias, esses pensamentos, na verdade, permearam um conjunto, um balizamento de informações, entendendo que o mundo vivia na perspectiva, na cabeça dele, vivia na perspectiva capitalista, poderia alcançar uma etapa posterior, né, de igualdade, ainda existindo classe social, mas com um menor percentual de diferenças sociais, até que chegássemos a um nível de capacidade e racionalidade de respeito com os indivíduos, que seria o comunismo. Como, né, nós vivemos na perspectiva do capitalismo selvagem, todas essas ideias elas foram engolidas até pelas experiências do chamado socialismo real, aquilo que aconteceu lá na União Soviética, é aquilo que se vê, entre outras coisas, pontualmente na Coreia do Norte. Cuba e China são os outros dois países socialistas, né, ainda, né, resistentes socialistas nesse mundo, nesse instante, e que também um pouco representa essa ideia do socialismo real. Afinal, vivem com ditaduras, né, governamentais, então só tem um governo, ainda que a China seja inteiramente envolvida com a perspectiva capitalista, né? Tudo que existe no planeta, hoje, a China produz. E o que não existe no planeta, a China vai inventar e vai produzir, independente se sejam eles, né, culpados disso ou daquilo. Não é esse o ponto. Trata-se de uma população com um potencial, né, e um envolvimento educacional muito elevado, e aí, claro, de certo modo, uma facilidade de governança nessa perspectiva esquerdista, onde só tem, né, um governo e o Estado mandando, né, uma ditadura de esquerda. Não se via nenhum comentário contrário à China até bem pouco tempo, né, às vezes aí tem um ou outro aí, filósofo de Facebook, dizendo, vamos parar de comprar as coisas da China. Brode, desculpa aí, mas não vai sobrar muita coisa para você adquirir, para você sobreviver, né? Começando pelo seu telefone celular, pelo seu aparelho de TV, calçado, roupa. Mas a gente consegue filtrar. Então vamos atrás de produtos que não
tenham a bandeira produtiva chinesa, né, o custo elevado que significa. A China consegue produzir a custos baixos, a gente está falando de 1,5 bilhão de pessoas à disposição, né, de um mercado no qual eles apresentam um ritmo de crescimento enorme, né, garantindo também hoje a liberdade da propriedade privada. Mas isso é um outro papo para quando a gente conversar pontualmente sobre China, tá? Então, esses dois indivíduos, o Karl Marx está aqui, e o Engels, né, são os principais pensadores da teoria socialista, né, considerando etapas, considerando, né, avanços a partir da leitura, ou a partir dos desmandos e equívocos da lógica capitalista. Dois livros são muito famosos, né, um é o Manifesto do Partido Comunista, pensado aí pelo Karl Marx, o outro, o Capital, né, que é um livro enorme e que muitas vezes, né, soltando aqui algumas frases, talvez você concorde com muito mais partes dela do que exatamente com a lógica capitalista. No entanto, nesse embate ideológico no qual estamos inseridos em pleno século XXI, falta leitura e sobram aí, né, desconfianças, ataques, ou, na verdade, reproduções de inverdades. Não, claro, sem aqui atribuir nenhuma lógica, a gente tem que trabalhar naquilo que aparece no Enem, a gente tem que pensar naquilo que vai cair na sua prova do PAS, e não exatamente aquilo que eu ou você entendemos deste ou daquele modelo. Isso é o menos importante dentro da perspectiva escolar. Bom, a primeira convivência socialista, né, no mundo aconteceu só no século XX, então Karl Marx está lá no século XVIII, né, vem uma série de teóricos, mas a primeira vez que a perspectiva socialista vai ser implantada vai ser depois da Revolução Russa, né, a Revolução Russa foi em 1917, a Revolução Russa vai ter ali, né, vai levar ao poder três meninos, né, Trotsky, Lenin e Stalin. Esses meninos tiveram contato na universidade com o pensamento marxista, com a perspectiva socialista, e aí, né, com bons argumentos, com todo o empenho juvenil, com toda a vontade ali que as pessoas defendem causas, eles conseguem não só derrubar o governo monarquista, sangrento, é bem verdade, né? Mas, além disso, chegam ao poder e criam uma ideia de avanço desse pensamento revolucionário, que não era exatamente o marxismo, mas já uma adaptação chamada de lenismo-marxismo, né? Então, o Lenin, grande líder, que é essa figura que está aqui à frente, né? O Lenin, ele teoriza também o socialismo e implanta essa lógica, fazendo, então, aparecer a URSS, né, a gente sempre brinca aí, que é a União Radical de Esquerdistas Sobradinho, não, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética só vai existir efetivamente a partir de 1922, juntando, além da Rússia, outros 14 territórios, ou seja, 15 repúblicas, formam esse espaço aí que, durante a Guerra Fria, como a gente já viu, rivalizou, né, de igual para igual e garantiu boa parte dessas tecnologias que nós temos à disposição neste momento, durante um instante de confronto ideológico, a famosa Guerra Fria, tá? Então, o leste europeu conviveu, né, com essa experiência, além da própria União Soviética, outros países foram aderindo ao socialismo pós-Segunda Guerra Mundial, e entre eles a China, um outro país que não existe mais, a Iugoslávia, um outro país que não existe mais, a Tchecoslováquia, e aqueles oportunistas. No caso, se a gente pensar aqui na América, nós temos a experiência cubana, lembrando que a Revolução Cubana não era uma revolução socialista, mas pela proximidade de Cuba com os Estados Unidos, a União Soviética acabou adotando Cuba e garantindo a ela grandes transformações, especialmente na área da educação e da saúde, eliminando o analfabetismo lá e investindo pesadamente, né, em conhecimento. Claro que isso não acompanha a mesma lógica de consumo, e aí trata-se de um território empobrecido, principalmente também pelo embargo econômico. Hoje, Cuba até sobrevive mais do turismo do que da estrutura estatal, com uma série também de fechamentos, né, às liberdades. Mas isso é um assunto para um outro momento, onde a gente pegar algumas questões
do Enem para conversar e debater, tá? Nesse resuminho aqui, para a gente encaminhar, o que a gente pode identificar aí? Já passei dos meus 15 minutos, mas tudo bem, vamos embora. O que a gente pode identificar aqui como características, né, desse socialismo, e é importante que no momento, não necessariamente agora, não sei quantos de vocês estão com cadernos aí, fazendo registro, mas depois acessar e colocar isso no papel. Então, né, primeira característica, trata-se, né, de um conjunto organizacional onde todos os meios de produção, né, as fábricas, né, a área rural, as áreas de serviço, incluindo restaurante, motel, danceteria, padaria, qualquer elemento comercial, né, vai ser espaço de socialização, então, para todo mundo. Então, não é escola pública só para uma parcela da sociedade, é para todo mundo vai estudar naquela estrutura, e aquela estrutura tem que funcionar e bem. Se funcionou bem é outra história, mas a ideia é essa. Então, meios, né, socializados, sendo o Estado o grande gerente, é ele que cuida. Não tem o dono da escola que vai ficar rico porque vendeu a imagem de que na escola dele estão os melhores professores, o melhor material, a melhor infraestrutura. Né? Não vai ter o melhor hospital porque alguém investiu, fez uma estrutura. Não, o melhor hospital é o público, a melhor escola é a pública. Tá? Bom, outra característica, não se divide a sociedade em classes. Como é que a gente divide o capitalismo? Em duas classes sociais, né? Ricos ou pobres. Eu até disse também numa outra aula. Se você não está, nesse momento, folheando aí uma revista ou um catálogo para escolher a cor do helicóptero que você vai comprar na sexta-feira, desculpa, tu está do lado, que é o meu, do pobre. Então, né, são duas classes, ricos e pobres. O pobre, né, ainda se ilude com as variações que a gente chama de classe média alta, classe média baixa. São só paliativos que nos diferenciam pelo nosso poder de compra, por quanto, na verdade, a gente pode ter mais que o outro. E aí vai aparecer aquele que, né, vai ostentar o telefone A, B ou C, vai ostentar o carro A, B ou C, mas que no final das contas não é um milionário, não é um indivíduo dono dos meios de produção. Na perspectiva socialista, uma característica é não ter essa divisão de classes, todos os indivíduos, né, ter o mesmo padrão. E aí não é aquela maldade dizer, se eu tiver duas bicicletas, então eu tenho que dar uma bicicleta para o outro cara que não tem. Não, não é essa a lógica. Se eu posso ter duas bicicletas, que qualquer um nesta sala aqui possa adquirir também essas duas bicicletas. Se todos que estão nesta sala não podem ter duas bicicletas e eu posso ter, tem algo errado, eu sou privilegiado. Então, é este o olhar diferenciado na perspectiva socialista, pelo menos no que a gente chama de ideal e não exatamente o real. E uma última característica, para a gente fechar aqui, a lógica da economia planificada. O que é isso? Economia de planos. Recentemente, a China reuniu o parlamento. A cada 5 anos, a gente chama isso de planos quinquenais. A cada 5 anos, o Congresso se reúne, né? E aí, nessa reunião, eles definem em que áreas eles vão investir. Então, no plano quinquenal deste ano, né, os próximos 5 anos, a China definiu, né, um aprimoramento do seu setor de saúde. Claro que por conta da pandemia e todo esse cenário aí que repassa ou recai sobre eles a ideia de culpa, né, por exemplo, na pandemia, né, do Covid-19. É fato que se a gente pensar na funcionalidade, né, de um congresso, olha o nosso aí, né, olha a nossa Câmara Legislativa, os caras estão reunidos o tempo todo, pensando em favores a eles, ou arrumando confusão na funcionalidade do governo. Há pouco aqui, antes de começar a aula, eu via um pedido de impeachment lá do governador do Rio de Janeiro, então fica aquela briga da Câmara, né, de deputados lá, no caso, estaduais, com o governador, a coisa não funciona, não anda, e aí você tem problemas maiores, né, que envolvem a nós, né, cidadãos comuns, e que não são resolvidos por conta de embates políticos. Não estou dizendo que não vai haver, na perspectiva socialista, esses embates, mas a lógica de reunir o Congresso uma vez, tranca todo mundo ali durante um mês, e os caras resolvem o que tem que fazer, e só vão se reencontrar, né, aqueles que estiverem vivos, óbvio, daqui a 5 anos, e como, de fato, representantes do povo, e não o indivíduo A, B ou C, que deu uma camiseta, um pé de chinelo, né, garantiu um emprego para um e para outro, para ser eleito, talvez seja um modelo que chame mais atenção, né, numa logística de democracia, mesmo num espaço antidemocrático por conta do partido único.
A gente discute isso em outro instante. Então, o que você precisa guardar aqui, já que eu falei que esse é o parte do slide mais significativo? Então, os meios de produção socializados, sociedade com uma só classe social, então inexistência de divisão de classe, e economia de planos, né? Então o Estado define, na verdade, quais são os pontos de ação, tá? Aqui um pouquinho de registro, né? Desde dos cosmonautas, né? Os soviéticos não chamavam astronautas, chamavam cosmonautas, até nisso os caras rivalizavam, né, no período de Guerra Fria. Tem uma imagem de Havana, né, lá em Cuba, uma referência à Revolução Cubana, aqui os sovietes, né, usando, na verdade, essa boinazinha aqui, muito característica de uma localidade que faz muito frio, assim como que é o interino lá da saúde no Nordeste, né, selos comemorativos, esse é um selo chinês, comemorando aí, né, a Revolução Socialista Chinesa, e aí, claro, com a adesão da União Soviética, a simbologia da bandeira da União Soviética e a bandeira da China. A China usa a estrela como referência do socialismo, a União Soviética usou a foice e o martelo, numa referência de uma etapa seguinte, que seria, né, o comunismo. Aqui no cantinho, dessas manchas, né, vermelhas aqui, deixa eu pegar o marcador de novo, essa localidade aqui, né, representa todos os países socialistas do planeta, pelo menos até o final dos anos 90, isso incluindo esse trechinho aqui, que é Cuba, tá bom? Por gentileza, não passem vergonha em debates no WhatsApp. O Brasil nunca viveu a experiência socialista, tá bom? A gente até pode conversar com mais calma nisso aí, né? Pensando numa perspectiva de Estado, né, talvez precise esmiuçar algumas coisas. Durante a Guerra Fria, nós tivemos no continente africano, no leste europeu e aqui na América a experiência cubana. Hoje nós temos 3 países, né, com essa perspectiva socialista, todos começam com C, né, curiosamente, então China, Cuba e Coreia do Norte. E a Venezuela? Não, a Venezuela é governada por um doido, é diferente, é outra lógica, tá certo? E Angola? Não, são outros dois, Angola vive em guerra civil, né? Mas lá não tem a foice e o martelo e um fuzil na bandeira? Tem, porque os caras são doidos, é conflito, é briga, é outra lógica, mas a gente fala sobre África também neste ano letivo, sabe lá quando ele vai terminar? Mentira, sabemos, vai terminar em janeiro de 2021, né, e a gente vai ter tempo de conversar sobre esses todos pormenores, tá? Aqui a famosa imagem do soviético, né, o soviete tomando posse de Berlim, na Segunda Guerra Mundial, expulsando Hitler e sua corja, e aqui uma saudação, né, do Karl Marx. Você já deve ter visto esse meme aí em algum momento, em algum lugar, né, sempre ele aparece ali fazendo uma referência, né, debochada, né, faz parte do novo momento em que vivemos. Amiguinhos, todos esses temas aqui colocados, né, podem ser visitados, né, em qualquer site. Eu sugiro sempre que você faça leituras lá no Brasil Escola. Ele tem, né, resumos muito interessantes, muito bacanas, que nos dão aí balizamento, que nos ajudam também a interpretar melhor todos os assuntos do espaço geográfico. Como eu disse um pouquinho mais à frente, né, um pouquinho atrás, em outras aulas, nós vamos usar esse espaço das próximas aulas para resolver algumas questões do Enem. Eu até coloquei um videozinho de um colega resolvendo questões do Enem 2018, se não me engano, que fala também de espacialidade, organização do espaço geográfico, elementos econômicos. Dá uma olhadinha lá no Google Classroom e você verá esse vídeo. É curtinho, deve ter uns 10 minutos, 12 minutos, mas já na segunda-feira, e aí munidos de outras informações que nós vamos ter, inclusive temos reunião daqui a pouquinho, aí a gente faz outros combinados, faz outros acertos importantes para a temática que virá, certo? Mais uma vez, sempre muito agradecido aí pela generosa presença de vocês, dizer que, né, nós, professores, também sentimos aí as dificuldades, né, em lidar com essas ferramentas, com essa novidade de tempo. A gente está vivendo a história, é um fato histórico, seus netos vão ouvir de vocês esse instante aí, no qual a gente não sabe muito para onde corre, mas
resistam, sejam firmes, convoquem mais colegas para participar, lembre-se que é preciso se inscrever na sala, né, no Google Classroom. Se você ainda não entrou lá na página do Escola em Casa, tem um e-mail te esperando, você vai se cadastrar com o seu primeiro nome, seu último sobrenome, aí vai formar um e-mail, que na verdade não é uma caixa de e-mail, é só para fazer o login, chamado se.gov.br. A partir desse login, desse cenário, você consegue entrar nas salas, ter as atividades, lembre-se, isso vai contar a frequência, e você que está na ponta da corda, que é terceiro ano, precisa de fato concluir. Então, né, não perca tempo. Se até aqui, se lá desde abril que a gente está trabalhando aqui, você, né, sabe de muitos colegas que optaram em não entrar, em não ver, faça isso. Eu deixei algumas informações lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade, ele está aberto agora, dá uma olhadinha lá, tá? É @aldo_das_candongas. Eu vou escrever aqui no chat também, como fiz na aula passada, e, enfim, estaremos de volta na semana que vem, sempre neste mesmo horário, tá? Desculpa aí qualquer coisa, se alguém tiver algum ponto, alguma dúvida, alguma conversa, só perguntar. Nesse tempo, eu fecho aqui a gravação, dizendo que antes das 9 eu já coloco à disposição